Estimados irmãos e irmãs, queridos legionários e legionárias, Salve Maria! Continuando nossa reflexão, aprendendo um pouquinho sobre Frank Duff, fundador da Legião, neste ano em que a Legião convoca todos os seus legionários para darmos uma atenção especial para ele e conhecermos um pouquinho sobre sua vida e, é claro, rezar pela sua beatificação para que ele possa chegar à dignidade dos altares, conforme a vontade de Deus. Uma vez, a mãe de Frank o acompanhou ao hospital para uma pequena operação. Seguiam ambos de mãos dadas. Num dado momento, a mãe parou, olhou compadecida para o seu filhinho e disse-lhe: Frank, quanto eu desejaria sujeitar-me a essa operação no teu lugar para te poupar o sofrimento. A memória dessa observação e de quanto ela encerrava foi guardada como um tesouro por Frank pelo resto da vida. Mas foi certamente pela genuína humildade que a senhora Duff conseguiu do céu, por graça de Deus, tão maravilhosas bênçãos para a família. Era realmente uma pessoa de extrema humildade e simplicidade. Apesar de ser bastante rica, nunca se considerou superior às pessoas pobres. Talentosa e dotada de brilhante inteligência, nunca procurou ostentá-la. Só depois da sua morte, por exemplo, é que Frank descobriu que no tempo de escola recebera o prêmio da rainha para a ciência. Durante a vida inteira, nunca se referiu a isso, mesmo diante dos filhos. Não se pense, porém, que o senhor e a senhora Duff eram pessoas excepcionalmente boas e que o seu lar primava por uma grande piedade. Frank descreve a mãe como uma mulher católica normal. Ensinou aos filhos as suas orações, formou-os nas virtudes e assegurou-se de que iam à missa aos domingos. Os Duffs eram simplesmente bons católicos. A Igreja Católica é como um vasto jardim de belas flores, de múltiplas variedades. Cada nação é uma flor que nela cresce e dá glória a Deus de uma forma peculiar, contribuindo assim para a infinita variedade da Igreja a que pertence. O monarquismo irlandês primitivo deu o tom ao catolicismo irlandês. Enxertou uma determinada medida de ascetismo no caráter descontraído e informal do povo. Introduziu também uma certa perspectiva sobrenatural na vida normal de cada dia. A característica forte e persistente dos irlandeses, citamos Frank Sheedy, é a sua religiosidade exterior e fundamental, uma espécie de consciência instintiva da presença de Deus como algo atual e óbvio, a existência do mundo espiritual como um dado absolutamente garantido. A corrente da fé, na sua forma irlandesa, foi posta à prova e fortalecida durante 7 séculos de sofrimento. Houve tempos, de fato, em que nada praticamente foi deixado ao povo irlandês a não ser a sua fé. A providência divina foi o seu único refúgio. Na doença e nas tragédias de todo o gênero, o seu único grito era este: que a vontade de Deus Santo se faça. A família Duff era herdeira dessa tradição. Talvez por isso a característica mais agradável da sua fé e religião era o fato de, embora impregnando e influenciando toda a sua maneira de viver, passar inadvertida pela simples razão de que era natural, aceita como um dado indiscutível. As leituras à noite no lar em família desenvolveram em Frank um grande amor pela leitura. Tornou-se o que ousaríamos chamar um devorador de livros. Todo o dinheiro que lhe entregavam para as suas despesas correntes era gasto em livros. A magnífica biblioteca que o avô de Frank juntara foi aumentada por seu pai.
Quando Frank atingiu os 10 anos, já tinha lido um grande número de bons livros, inclusive os romances clássicos. Mesmo nesta idade prematura, já lera também as conferências sobre ciência e religião revelada e as reflexões sobre a Eucaristia do cardeal Wiseman, bem como outros livros de natureza séria. A leitura, nesta idade, revelava certamente uma inteligência prodigiosa e brilhante. É muito provável que tenha sido na biblioteca da família que ele travou conhecimento com os escritos do cardeal Newman, destinados a exercer mais tarde uma profunda influência no seu próprio desenvolvimento intelectual. A família sofreu um pesado golpe quando Frank era ainda jovem. Ele e o pai foram atacados pela febre tifoide. Foram tratados em casa, em quartos diferentes. Numa dada ocasião, Frank esteve tão doente que pensaram ter morrido. No entanto, restabeleceu-se perfeitamente. Também o pai se refez, mas a febre deixou uma fraqueza permanente na sua forte constituição física. Quando Frank tinha um pouco mais de 9 anos, a família mudou-se para 17 Clarinda Park East. Era uma grande casa no condado de Dublin. O crescimento da família, a riqueza dos pais e a posição social dos Duff justificaram uma tal deslocação. A grandeza, mais ainda a largueza de espaço, devem ter agradado muito o Sr. Duff. Mobília de qualidade embelezou os quartos. 2 empregadas entraram ao serviço. Era uma vizinhança seleta. Considerando bem as coisas, a vida tinha sido boa para os Duff. Irmãos e irmãs, vamos continuar juntos para que nós possamos conhecer um pouquinho mais a vida e a história desse grande homem que, de certa forma, mudou a nossa vida e a nossa história também como legionários. Salve Maria!